Olá, gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial ao Andrei pelo convite e a todos os organizadores da segunda Jornada Internacional do Direito, né? E principalmente, né, saudar por essa modalidade híbrida, aproveitando as novas tecnologias, porque isso possibilita o acesso a milhares de alunos que, por um motivo ou outro, não poderiam comparecer. Então, meu agradecimento especial e minha saudação a todos os organizadores, especialmente ao Andrei e muito especialmente, né, aos alunos. E deixando o recado, né, para esses alunos que este é o caminho, muito estudo, muito afinco, muita busca para um resultado positivo. Não há resultado sem muito trabalho, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, né, sobre a política criminal, direito penal. Iniciando, então, né, falando sobre política criminal, como o nome está dizendo, é uma política que é delineada pelos gestores políticos ou, traduzindo, são ferramentas que podem ser empregadas e são empregadas para controlar a criminalidade. Uma destas ferramentas de política criminal é o direito penal. Outra ferramenta que deveria ser empregada é a criminologia. E aí, trabalhando essas políticas criminais, eu quero, no final, apresentar novas ideias, novas ferramentas, né? Algumas delas, como o controle de conflitividade ou de conflitos, do argentino Alberto Binder, que é muito interessante. Né? O Binder ele afirma que existe todo evento criminoso, ele existe duas fases. A primeira é uma cultural, que é o conflito natural entre as pessoas, e a segunda fase é a política criminal, quando ocorre uma legalização, né? Criação de um crime, uma tipificação. E ele informa, né, e é o que a gente compreende, que o Estado deve atuar nas duas partes, tanto no controle desses conflitos culturais que existem entre as pessoas e, posteriormente, também na, na questão criminal, né, após a tipificação. Existe uma outra teoria que eu não vou poder comentar com vocês, chamada de dissuasão focada, que foi empregada nos Estados Unidos com algum sucesso, com bom sucesso, eu diria, está sendo empregada atualmente em Buenos Aires, que une também esta prevenção situacional, esta organização, esse trabalho sobre os conflitos antes da lei e depois também da lei, quando se comete os crimes, obviamente, a aplicação da lei. Então, é uma união de prevenção com políticas públicas sociais e com a aplicação do direito penal. Também nós trabalhamos nesta linha as políticas integrais de segurança, outros chamam de segurança cidadã, né? Por exemplo, eu vou mostrar algumas coisas que ocorreram em Medellín que ajudou a reduzir a criminalidade, lá no estado colombiano. Bom, alguns paradigmas de como no Brasil e como regra geral na América Latina são geridos os conflitos, né? A gente trabalha com teorias de lei e ordem, né? Como tolerância zero, como o direito penal do inimigo, que é uma ideia que se tem a partir das ditaduras de defesa do Estado e não da defesa do cidadão, não a defesa da pessoa componente, né, que compõe o Estado como um cidadão que merece dignidade. Não há participação do cidadão como regra nestas ideias, né, de segurança advindas das teorias de lei e ordem. Então, na realidade, resumindo, há um controle pelo direito penal. E atualmente, né, ainda como diz o Silva Sanches, espanhol Silva Sanches, e o Diez Ripolés, também espanhol, há uma expansão do direito penal, né, com sanções administrativas, o que ocasiona um problema grave, que o direito administrativo sancionador, como não é direito penal, ele não é muito afeto, né, não há muito resguardo dos princípios constitucionais limitadores do direito de punir do Estado. Bom, aqui eu quero mostrar uns números para vocês, para tentar contextualizar o que eu quero falar com a apresentação dessas novas ideias sobre o controle da criminalidade. Então, eu parti aqui de um pressuposto que nós, na América Latina, em especial no Brasil, trabalhamos com teorias de lei e ordem, que nada mais é que o controle, principalmente, é feito pelo direito penal na gestão da criminalidade. Então, aqui nós temos um quadro, né, de crimes letais internacionais no Brasil, né, mortes, homicídios, 2007, 44 mil, 2020, 43 mil. Então,
olhem que não há uma mudança. Há um pico, uma régua alta e os números permanecem com esta régua alta aumentando em alguns pontos bem específicos que o Anuário de Segurança Pública identificou como sendo aqueles momentos em que as facções entram em guerra, mas como regra ele fica num topo, esse número fica num topo e alto. 2007, 44 mil homicídios, 2020, 43 mil homicídios. Então não há uma queda sustentável, não há uma redução significativa. Aqui nós mostra o índice de mortes por 100 mil habitantes. Então nós temos ali 2012, 28, depois 27, 29, chegamos a 30, e agora em 2021, 22,3, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom, a ONU, né, a Organização Mundial da Saúde, informa que mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes já é considerado uma epidemia. E nós estamos sempre numa linha alta, uma régua alta, não há uma redução significativa e consistente. Tá, e o que nós empregamos para gerir a criminalidade no Brasil? Vimos até agora que os números de mortes, né, que é o que representa o crime mais grave, se mede segurança por homicídio, porque é o crime mais grave, né? O que nós empregamos, então, para reduzir a criminalidade no Brasil é o encarceramento em massa. Então, nós temos aqui, segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2005, nós tínhamos 361 mil presos. Em 2022, 919 mil presos. É uma informação do CNJ. Então, olhem, nós temos números altos de mortes, que é o índice para medir a violência no Brasil, altíssimos índices de mortes e, paralelamente, altíssimos índices de encarceramento. Contrario senso quer dizer que quanto mais se encarcera, né, não há redução significativa ou sustentável no índice de homicídios. Quer dizer o quê? Não está dando certo encarcerar. Emprego massivo do direito penal não está dando certo. Bom, novos paradigmas. Eu vou dar uma acelerada, né, porque nós temos pouco tempo. Novos paradigmas que nós temos se dedicado a estudar para buscar alternativas, porque não adianta eu criticar, né, que nós temos altos índices de encarceramento e se mantém os altos índices de criminalidade, ou seja, emprego massivo do direito penal como política criminal. A ferramenta de política criminal brasileira, então, é o direito penal. Bom, alguns novos paradigmas, né, que nós temos encontrado aí mundo afora. Segurança pública e direitos humanos é algo que é totalmente compatível. O Guilherme de Souza Nutti tem uma obra, inclusive, com o nome Segurança Pública versus Direitos Humanos, e as pesquisas demonstram que, ao contrário do que a população e algumas autoridades afirmam, não há nenhuma incompatibilidade entre fazer segurança pública e respeitar os direitos humanos. E nem pode haver, né? Depois temos aqui uma outra ideia do controle de conflitividade do Alberto Binder, que eu já falei anteriormente, né, que divide então a política criminal, divide a questão da segurança em duas partes. Um conflito inicial, que é um conflito cultural, que é normal entre as pessoas, que o Estado deve atacar, né, para que não se torne um crime. E um segundo momento, então, após a tipificação do delito. Esta ideia de controle de conflitividade se encaixa perfeitamente dentro das políticas integrais de segurança, né? Que são aquelas políticas que nós veremos a seguir que unem prevenção, políticas públicas de prevenção, políticas públicas sociais de prevenção, para ser mais exato, com políticas públicas de repressão, que é a prevenção e a dissuasão. Bom, então nós temos aqui as políticas integrais de segurança, como eu disse, né? Nós temos uma ideia de dissuasão focada que foi implementada nos Estados Unidos com certa efetividade. 24 estudos realizados sobre dissuasão focada, que nada mais é do que unir repressão e prevenção. Esta técnica de dissuasão focada, então, implementada nos Estados Unidos, 24 estudos, 16 deram resultado positivo e atualmente em Buenos Aires sendo empregada, né? Une políticas sociais para as pessoas que precisam, né? Levar o Estado às pessoas que precisam, minimizar as dificuldades, né? Dar uma vida um pouquinho mais digna com a repressão.
E temos as políticas de prevenção social ou segurança cidadã. Então, essas duas ideias aqui, elas se encaixam, né, nas políticas integrais de segurança. Aqui nós temos uma ideia, então, de Medellín, pessoal. Na década de 1990, só para contextualizá-los, nós tínhamos na Colômbia 78 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil, 24,6, a Argentina, 12,4 e Medellín, faltou um E ali, ó, chegou a 382 homicídios por 100 mil habitantes na década de 1990. Nós tínhamos aí aquela situação do narcotráfico, né, na Colômbia, em Medellín especificamente, com o Pablo Escobar. Bom, qual foi a estratégia adotada em Medellín? Primeiramente, né, nós tivemos uma necessidade do ingresso da força, né? Tivemos a Operação Orion, que foi empregada pelo exército, pelos militares, que ingressaram nas comunas, né, ou favelas, para controlar a criminalidade forte que existia. Tivemos negociações de paz, né, inclusive com a organização, né, o bloco chamado Cacique Natibara, para reentrega de armas, por exemplo. Bom, os efeitos desta Operação Orion foram presença policial constante, ou seja, a necessidade de haver presença policial, e também houve deslocamento da criminalidade para outros pontos. A partir de 2005, novos prefeitos que ingressaram com novas mentalidades se passaram a atuar com novas formas de política criminal, não apenas com o direito penal, como ferramenta única ou exclusiva, né, de política criminal. Passaram-se a atuar além do direito penal, né, as políticas públicas de prevenção. Por que isso? Porque se compreende, né, que a origem da criminalidade, né, os fatores criminológicos que nós falamos, são multicausais, ou seja, são diversos fatores que causam a criminalidade, como já antecipei lá com a ideia do Binder. Então, as respostas também têm que ser integrais, têm que ser multicausais, e deve haver a participação cidadã também para dar certo, né? Então, os prefeitos que ingressaram, eles tiveram investimentos fortes, pesados em educação primária e secundária formal de qualidade, capacitação laboral, apoio psicossocial, a reurbanização foi muito importante. Por exemplo, o que fizeram os colombianos? Eles foram às comunas, às favelas, contataram os moradores, né, reuniram as suas reivindicações, voltaram com as respostas e a criação dos mecanismos, né, de reurbanização, né, e passaram a trabalhar junto com com os cidadãos colombianos, né. O que ocorreu? Os cidadãos eles ajudaram a criar as políticas de prevenção, ajudaram a implantar e depois ainda passaram a fazer avaliação para possível reorganização, reestruturação dessas políticas sociais preventivas, né? Como educação, capacitação laboral, apoio psicossocial e principalmente a reurbanização. Vou mostrar algumas fotos para vocês em seguida. Um ponto importante que eu destaco aqui, que é em todas as pesquisas que eu fiz sobre políticas sociais de prevenção, né, essa ferramenta de política criminal, é a liderança dos prefeitos. Nós vamos ver a liderança dos prefeitos em Medellín, Bogotá, vamos ver aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, vamos ver lá em Recife também a liderança dos prefeitos, que reúnem todos os órgãos estaduais, federais, né, para implementar essas políticas de prevenção social. Bom, quais foram os efeitos em Medellín? Cidade mais inovadora do mundo, venceu Nova York, Israel, em 2013 e 2016, e a redução da taxa de homicídios de 15 para 15 em 2021. Notem que nós tivemos 382 na década de 90, reduziu para 15 em 2021. Em Medellín, a partir de um certo horário, ao escurecer, as pessoas não saíam mais para a rua na década de 90. Há fotos que no dia seguinte um caminhão passava recolhendo os corpos. 382 homicídios por 100 mil habitantes. Agora, 2021, 15.
Então, foi efeito, né, destas políticas públicas de prevenção associadas, obviamente, à repressão. Deixar bem claro que ninguém está aqui falando que não deve haver repressão. Muito pelo contrário, o sujeito cometeu um crime, tem que ser punido. Porém, isso não é suficiente. Como o crime tem origem multicausal, conforme o Binder nos ensinou, né, deve ser gerido também com respostas integrais, multicausais. Devem ser geridos pelos fatores criminológicos. Aqui algumas fotos, pessoal. Estas aqui, então, são as comunas colombianas, né? Escadas rolantes, então, né? Que comunas são as favelas, como eu já informei. Escadas rolantes dentro da favela. Aqui os bondinhos ou os teleféricos, né? Também dentro da favela. Aqui nós temos as bibliotecas e espaços comunitários, são bibliotecas parques, que são centros multiculturais, e vejam que o perfil é de imponência. Uma ideia dos gestores municipais era que não se pode criar algo de aparência pobre dentro da favela, porque a favela, em tese, é o lugar mais pobre da comunidade. Deve-se, muito pelo contrário, criar aparelhos imponentes que reforcem a presença de que estas pessoas estão sendo cuidadas, estão sendo bem tratadas. Por isso, todos os equipamentos dentro das comunas são de alto impacto e de grande apreço para a comunidade e de boa, com a realização, né, com materiais importantes, né, que demonstrem que elas estão sendo consideradas pessoas importantes da comunidade. Alto gabarito. Bom, outra cidade partiu também para essa ideia, né, de prevenção situacional, né, implementou políticas públicas sociais de prevenção associadas à repressão como ferramenta de política criminal, foi Iztapalapa, no México. Então, ali nós tivemos em 2018 17,8 homicídios por 100 mil habitantes, após a prefeita Bragada ingressar no seu mandato, né, iniciar seu mandato. Em 2022, caiu para 3,37 homicídios por 100 mil habitantes. A ideia é a mesma lá de Medellín. Nós tivemos aqui a liderança da prefeita, ela buscou para si a união de diversos órgãos estatais, né, municipais, estaduais, federais, para que cada um atacasse o fator criminológico que estava em discussão, que estava propiciando o aumento da criminalidade. Então, é uma estratégia, né, multifatorial, os fatores criminológicos, todos eles estudados e atacados, e não só apenas o direito penal. Todas as necessidades eram averiguadas, constatadas, e algo era realizado para definir o problema e para corrigir o problema, para que não virasse um crime. Então, o direito penal, a polícia, passou a ser um ator. E este ator é importante, claro, a polícia, mas ele é um ator, ele não pode ser considerado o único ator para o controle da criminalidade, para a gestão da criminalidade, se a origem do crime é multifatorial. Os fatores criminológicos são os mais diversos. Bom, e aí foram construídos diversos espaços públicos, mais ou menos semelhantes, né, a Medellín. Então, construção de espaço público para esporte, cultura, bem-estar social, piscinas, auditórios, reuniões ao ar livre, eu vou mostrar uma foto em seguida, albergues, bibliotecas e muitas outras coisas, que não tem como eu passar aqui em virtude do tempo. Vocês podem procurar na internet. Aqui nós temos, então, a restauração do espaço público, né, dentro das comunidades mais carentes. É realizada a restauração, né, do espaço público. Uma prevenção situacional. Aqui nós temos as ditas reuniões, que eu falei lá, semanalmente no mesmo local, as pessoas se reuniam na rua, assim, com as autoridades públicas para falar da semana, questão da criminalidade, o que melhorou, o que precisava melhorar. Aqui nós temos um projeto chamado Barco Utopia, né? É um complexo cultural, educativo e recreativo único na cidade do México, destinado às atividades digitais, meio ambiente e sociais. Então, o Barco Utopia é um complexo cultural na forma de um barco. Aqui nós temos o Caminho de Luzes. Um dos grandes problemas na época era o estupro
se resolveu criando diversos caminhos totalmente iluminados dos bairros até os centros. Então, as mulheres foram poupadas, né, desses crimes bárbaros, né, de estupro, apenas com uma prevenção de uma política pública situacional, caminho de luzes, para vocês verem como é simples atacar a origem do crime. Não é apenas pelo direito penal, também pelo direito penal. Tivemos o Compass também, né, no Brasil, em Recife, que vem alcançando bons resultados. O Compass foi criado pelo Murilo Cavalcanti, a ideia é do Murilo Cavalcanti, e é bem interessante a história do Murilo. Ele era um empresário da noite, tinha boates, e determinado dia sua irmã foi levar dinheiro para o banco e foi ferida, ficou paraplégica. E ao invés de ele partir para a ideia senso comum geral da maioria das pessoas de que deve se punir mais, aumentar as penas, criar mais leis penais, ele passou a estudar. E ele foi inúmeras, dezenas de vezes na Colômbia para ver o êxito das propostas de lá. Por que estava dando certo lá? E a partir daí ele modificou essas ideias e criou em Pernambuco, com apoio do poder público, os compases, né? Então, o compaz é um órgão que traz diversos serviços públicos, mas inicialmente, né, foram feitos 1.500 questionários, pesquisas comunitárias para ver as necessidades das pessoas nos locais onde seriam instalados os compases. Foram feitas reuniões de aproximação, foram buscados aqueles grupos que não se aproximaram no primeiro momento, e houve uma queda em 20% nos homicídios na zona abrangida. Um compás ele é instalado num local de carência e ele tem lá uma certa distância ao seu redor que é para ele causar impacto. E ocorreu 20% na queda dos homicídios inicialmente, enquanto se aumentou 19% fora da área abrangida. Bom, quais são algumas políticas públicas que foram implementadas no Compass? A liderança dos prefeitos, como eu disse, este é um símbolo, é um paradigma de todas estas políticas, de todas estas idealizações, estas iniciativas que eu acabei apresentando para vocês até agora. Foram criadas bibliotecas, parques, centros culturais, rota de empreendimento, né, para os empreendedores, casa de justiça, né, justiça restaurativa, inclusive para resolver esses conflitos iniciais que, como Binder atesta, né, há antes. Em todo o crime existe, né? Existe dois momentos: o crime dos conflitos culturais, que é normal numa sociedade, que devem ser tratados. A justiça restaurativa é um ponto importante. E no segundo momento, diz o Binder, após a criação da lei, é a política criminal. Há um programa chamado Unidade de Vida Articulada, esportes, serviços e qualificação profissional. Então, há muitos serviços, né, que tentam trazer dignidade às pessoas. Aqui uma foto, né, do Compass, também são equipamentos impactantes e imponentes, porque a ideia é demonstrar à população que eles são importantes. A ideia dessas políticas é demonstrar às pessoas que eles fazem parte, que eles têm que se apropriar destas políticas desenvolvidas para eles. E quando a pessoa acredita que ela faz parte, aí sim ela vai cuidar, podem ter certeza disso. Aqui são algumas fotos, né, à frente do Compass, uma piscina olímpica, aqui a questão da qualificação digital, aqui são as bibliotecas parques, que servem, né, para as pessoas estudarem, para as pessoas serem qualificadas e para os encontros e conversas. Bom, pessoal, eu passei rapidamente aqui os slides, né, porque o tempo é curto, 30 minutos e já está próximo ao final. Então, para não ultrapassar, eu vou encerrar dizendo para vocês que o crime, como já foi dito, ele é um fenômeno multifatorial. Existem diversos fatores criminológicos que propiciam a existência de um crime. Então, nós não podemos atacar, e não é justo atacar, usar apenas a polícia para atacar, para conter a criminalidade. Porque a polícia não vai conseguir, sozinha, conter a criminalidade de uma maneira eficiente, né, que traga resultados bem positivos,
porque é impossível, e isso é injusto com a própria organização policial. Então, nós precisamos, né, de uma união a partir dos prefeitos, pelo que eu pesquisei, e que ataquem todos esses fatores criminológicos. E a polícia é um dos fatores, é um dos atores importantes para colaborar na redução da criminalidade. Então, nós temos que unir esses fatores, buscar esses fatores criminológicos e unir atores, cada um na sua área, para desenvolver políticas criminais que visem redução equilibrada, uma redução consistente da criminalidade. Não é possível a gente viver num país, como regra geral na América, né, com altos índices de criminalidade. E quando eu falo na América, eu estou falando no Brasil, estou falando em outros países da América Latina e estou falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm altos índices criminais e em crescente, né? O número de homicídios por 100 mil habitantes nos Estados Unidos ultrapassou 8 no ano passado. Mas qual é a política criminal americana? A partir das ideias, né, dos presidentes, né, da década de 80, Bush, a ideia foi criar presídios e retirar benefícios sociais, né? Retirar benefícios da educação. O Luigi Wacante mostra na sua obra que foram feitos mais investimentos em presídios e retirados investimentos das universidades e dos sistemas sociais. E isso tudo resultou neste aumento da criminalidade nos Estados Unidos. A promessa do Bush era reduzir a criminalidade com a lei penal, com a criação de presídios. E não foi possível, tanto que nós vemos o aumento da criminalidade nos Estados Unidos. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui já próximo ao fim, então, né, próximo aos 30 minutos. Mais uma vez eu quero agradecer. E eu deixei este recado para vocês, que não foi profundo, que eu não trouxe tudo que poderia demonstrar para vocês, tudo que eu pesquisei, porque não é possível, é muita coisa e seria cansativo. Então, eu só quero deixar o recado para vocês. Nós temos que sair da caixa. O nosso sistema criminal não está dando o resultado adequado. E podem ter certeza, eu digo sem medo de errar, não é porque nós temos poucas leis penais, não é porque as nossas leis têm penas pequenas. Muito pelo contrário, nós temos muitas leis penais e a maioria delas é severa. O que nós precisamos é sair da caixa, como eu disse, encontrar novas alternativas para unir a repressão penal. Então, nós precisamos da segurança integral ou da segurança cidadã para ter um processo de controle da criminalidade ou da conflitividade, como diz o Binder, integral, cidadão, desde a uma vida digna ao cidadão enfrentando os fatores criminológicos com a sua participação, o que é muito importante para dar certo, até a repressão pela polícia, pelo direito penal. Então, muito obrigado e mais uma vez parabéns aos organizadores e em especial aos alunos, né? Até mais.